quero desejar um feliz sábado a todos vocês que estão presentes, que se esforçaram, levantaram cedinho, se prepararam e aqui vieram para a adoração ao Senhor. Mas quero saudar também aquelas pessoas que nos acompanham através da internet, que sejam alcançadas e abençoadas também onde estão. Hoje, antes da mensagem, nós temos uma tarefa muito importante, que é a ordenação de diáconos e diaconisas. É um momento muito importante na Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando nós fazemos uma oração de consagração àquelas pessoas que servem a igreja, tanto aqui dentro, no nível interno, como também atendendo às necessidades das pessoas no nível externo. E eu gostaria, portanto, de chamar as pessoas que vão ser ordenadas hoje, que é a Sofia, a Eula, a Morissette, o Jaime e o Diego, que possam estar aqui na minha direita, por favor. E vou chamar também os anciãos que foram escolhidos para esse ano, que estejam presentes, também o primeiro e a primeira diaconisa. Podem vir aqui do meu lado direito. Então, os anciãos que estão em exercício este ano e que estão presentes, e também o Amilcar e a Leile, para que possam estar aqui nesse momento tão importante, tão solene, da apresentação e consagração dos diáconos. Também o Pedro, que está aqui, pode colocar-se do lado, já é um diácono ordenado, faz parte do contexto, não é? Eu queria ler um texto que é muito conhecido por nós, que está em Atos, no capítulo 6. Esse texto fala da necessidade que a igreja primitiva teve de consagrar diáconos para dar o atendimento devido às pessoas. A igreja tinha crescido muito, os 12 apóstolos não podiam pregar e ao mesmo tempo servir as mesas e nem atender. Então eles consagraram alguns homens. E é interessante que no decorrer dos textos bíblicos nós vemos que mulheres também serviam a igreja. E no decorrer dos anos, dentro do tempo moderno, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e não só, as outras igrejas que professam que têm uma outra confissão religiosa, também incluem as diaconisas. Então, homens e mulheres servindo ao Senhor. E em Atos 6 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Então nós temos essa descrição tão bonita, tão interessante, de como é que foi no início. E hoje, se o apóstolo, se Lucas, que escreveu, e os apóstolos que ordenaram os diáconos, pudessem ver como a igreja cristã cresceu, viriam um exército de diáconos, diaconisas, de anciãos servindo a igreja, não é? Então é interessante nós entendermos e aplicarmos esse texto. E eu trago aqui a ênfase a 3 qualidades que um diácono e uma diaconisa devem ter. Todos nós como crentes, mas especialmente aqueles que servem ao Senhor. Boa reputação é aquilo que os outros veem em nós, não é? Cheios do Espírito Santo, é necessário um relacionamento com Deus, a comunhão com o Pai, para que nós possamos ficar cheios do Espírito Santo. E de sabedoria. Sabedoria não é apenas um conjunto de conhecimentos que adquirimos no decorrer da vida, na escola. Sabedoria é um dom que Deus dá para as pessoas que buscam, e quem tem falta dela, diz Tiago, devemos buscar, devemos pedir, não é? E Deus dá sabedoria a todos nós. Então são estas qualidades que Deus espera dos diáconos e
das diaconisas. Portanto, Eula, Diego, Sofia, Morissette, Jaime, vocês que serão consagrados agora, que Deus possa abençoar vocês de uma forma maravilhosa. E eu gostaria de ler o que está aqui no livro Diácono e Diaconisa, um texto muito interessante que fala do verdadeiro mordomo cristão. Diz assim, está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 124. É um texto muito interessante. Diz, quando aceitamos Cristo como nosso Redentor, aceitamos a condição de nos tornarmos cooperadores de Deus. Fizemos um concerto com Ele para sermos totalmente do Senhor. É forte, não é? Como mordomos fiéis da graça de Cristo, para trabalhar pela edificação do seu reino no mundo. Cada seguidor de Cristo está comprometido a dedicar todas as suas faculdades de mente e alma e corpo, àquele que pagou o preço do resgate da nossa alma. Alistamo-nos para ser soldados, para entrar no serviço ativo, suportar provações, vergonha, opróbrio, combater o combate da fé, seguindo o capitão da nossa salvação. Então, dentro da filosofia cristã, existe mais virtude naqueles que levantam dos bancos, da cadeira para servir, do que aqueles que simplesmente sentam para ouvir. Então isso é importante nós pensarmos. Então, vocês foram chamados, foram indicados, a igreja aprovou, não é? A comissão de nomeações que fizemos, e vocês então, a partir de agora, estão habilitados também para prestarem um serviço aceitável ao Senhor, à igreja e também à comunidade. E nesta hora nós vamos nos ajoelhar aqui, todos nós, e vamos ter uma oração especial. Vou pedir que os anciãos estejam comigo aqui, para nós estendermos as mãos para os diáconos que serão ordenados. Ajoelhemos todos. Nosso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela boa noite de repouso que nos deste, pelo despertar feliz, com vida e com saúde. Louvamos-te pela boa escola sabatina que tivemos, já estudamos a palavra e vimos o teu amor e o teu cuidado para conosco, mesmo nas adversidades. Nós te agradecemos, Senhor, especialmente porque instituíste anciãos, diáconos, diaconisas, líderes de igreja para conduzirem os trabalhos da tua igreja para a salvação de almas. Nós ficamos muito felizes porque indicaste de uma forma especial estes 5 diáconos e diaconisas novos para as funções desse ano. Para eles rogamos uma bênção especial, estendemos as nossas mãos em direção às suas cabeças, pedindo que o Senhor os consagre, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os tome em tuas queridas mãos, concedendo o Espírito Santo na vida deles, para que tenham sabedoria, para que sejam bem vistos por todos, para que tenham palavras de ânimo, de encorajamento para administrar as pessoas aqui da igreja e também para a comunidade a qual nós servimos e na qual estamos inseridos. Abençoa-os de uma forma muito especial, toma-os em tuas mãos, consagra-os a ti para o teu serviço. Oramos também em favor dos outros que já estão consagrados e que prestam serviço, que todos unidos façamos o nosso melhor para a honra e glória do teu nome e para apressarmos a volta de Cristo. Fica conosco e abençoa-nos, pedimos tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos entregar um diploma, um certificado para vocês, tá bem? Vou pedir aqui para os anciãos me ajudarem também a entregarem o certificado. Dá um para cada um, certinho, não é? Entrego aqui para o Diego, que Deus abençoe. Deus abençoe, Sofia. Que Deus abençoe também. Que Deus abençoe eu lá. Obrigada. Que Deus abençoe. Pode sentar.
Que Deus possa abençoar ricamente os novos diáconos e diaconisas da igreja de Aveiro. E poderão servir não só nesta comunidade, mas também onde forem, desde que peçam a carta de transferência e passem a pertencer à nova igreja. Poderão servir. Deus abençoe a todos. Certa vez, Jesus e os seus discípulos estavam indo para Cesareia de Filipe. Está na Bíblia Sagrada. E Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam: uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, e outros Jeremias, e alguns uns dos profetas. Interessante. E Jesus depois virou para os discípulos e perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, impetuoso, sanguíneo, ele disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Nós vimos aqui que Jesus estava preocupado com a sua identidade. Não que ele não soubesse quem ele era, ele sabia muito bem. Ele tinha dito várias vezes: eu sou a porta, eu sou o pão, não é? Jesus foi designado como a rocha, ele tinha convicções plenas de quem ele era. Ele queria só suscitar nos discípulos aquele gosto para a pregação do Evangelho, para eles falarem destemidamente para as pessoas, apressando o reino de Jesus. Interessante que eu mencionei numa das vezes aqui um moço que estava deitado num dos jardins da Alemanha, era o Arthur Schopenhauer, antes de tornar-se num filósofo pessimista, num filósofo famoso, que no século XIX ele falou muitas coisas que estão acontecendo hoje. Ele disse, a policial chegou para ele e disse assim: quem és tu, rapaz? Ele falou: por Deus, eu queria saber quem eu sou, mas eu não sei quem eu sou. É interessante que as pessoas hoje em dia algumas delas têm dificuldades de saberem quem elas são, né? Passam pela crise de identidade. Uma pessoa sem o bilhete de identidade ou sem o cartão do cidadão não viaja de avião, nem de comboio e nem de autocarro. Certa vez eu fui levantar um documento importante nos Correios, cheguei lá, eu era novo na cidade, eu pedi o documento, a encomenda, a pessoa pediu o documento, eu procurei e tinha esquecido em casa. A pessoa falou: olha, se eu ao menos conhecesse o senhor, eu não sei quem o senhor é, primeira vez que está aqui, eu podia até entregar. Então o senhor tem mesmo que buscar o documento em casa. E eu fui, busquei o meu cartão do cidadão, aí eu pude levantar então o documento. Não é? O local onde nós nascemos e vivemos também marca a nossa identidade. Você pode pensar agora onde você nasceu, o bairro, o ambiente que você vivia, com os parentes, com amigos, com familiares. E eu me lembro muito bem, até os meus 12 anos, quando vivi na cidade de Cambará, no sul do Brasil, no estado do Paraná. Cambará é o nome de uma árvore de lei, uma árvore interessante. E o que me marcou mais eram os jogos de futebol, as brincadeiras com os meninos ali do bairro, até os meus 12, 13 anos mais ou menos, e também morávamos próximo da estação ferroviária, então nós gostávamos de ver o comboio passar e era bastante interessante. E é curioso que depois que nós crescemos, cada um de nós segue o rumo da nossa vida, né? E cada um leva consigo a sua personalidade, a sua identidade. E a nossa identidade é formada por conceitos e ações que cultivamos durante a infância e até a adolescência. Então nós formamos a nossa identidade, quem nós realmente somos. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Não é? E tanto este
tanto Jesus como aquele filósofo, eles, em sentido contrário, eles quiseram reforçar a respeito da identidade que eles tinham. E a crise de identidade é revelada às pessoas em certos momentos da vida. Algumas pessoas entram em crise de identidade, por exemplo, o adolescente que não é nem criança e não é adulto, né, ali dos 13, 14 anos até os 18, 19 anos, depende de cada um, é uma fase muito difícil da vida do menino e da menina, porque ele ainda não é adulto, mas deixou de ser criança. Então, são ali 6, 7 anos da vida do menino e da menina, do jovem, que ele já quer ter emprego, já quer ter o seu carro, quer ter a sua casa, a sua independência, quer constituir a família, mas não consegue. Então é uma fase mesmo muito difícil, que os pais têm que ter muita paciência e os meninos também têm que esperar, porque essa fase passa. Depois tornam-se adultos e a vida flui naturalmente. É curioso que no Japão, em torno de 30 mil jovens por ano se suicidam. Justamente por isso, porque é uma sociedade muito exigente, em que os pais e a comunidade cobram dos jovens, e muitos deles não conseguem corresponder, e eles colocam termo à sua vida. Não é? Algumas pessoas passam pela crise de identidade após um divórcio também, por duas situações. Querem voltar com a pessoa, que já não tem mais jeito, e ao mesmo tempo não querem constituir um novo relacionamento. Então a pessoa nessa fase fica sem chão. E também pela perda de um trabalho, às vezes a pessoa tem que mudar para outro país, né? Os imigrantes sabem muito bem o que é isso, que demora muito para conquistar o seu espaço, e as pessoas passam por uma crise de identidade. E também quando perdem um ente querido por falecimento. É um outro momento muito difícil também. São momentos que nós, como filhos de Deus, como pessoas, ficamos sem chão, até nos firmarmos novamente, até sentirmos a presença de Deus outra vez na nossa vida, nos direcionando, pode demorar um pouco. E é curioso que nós cristãos temos também a nossa identidade. O cristão tem a sua identidade. E a identidade do cristão está exarada na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E ela é formada por pessoas e ações, e crenças e doutrinas. Não é? Então, quando nós falamos em pessoas, quem é que formou o cristianismo? Jesus, não é? Depois os santos apóstolos vieram a seguir. Então, Jesus. O que é que Jesus realizou? Qual é a missão de Jesus? Qual é a missão dele? Salvar a humanidade, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a identidade do cristão deve revelar os passos que Jesus deu. E o cristão deve seguir os passos que Jesus seguiu. Não é? E qual é a maior marca do cristianismo? Ou qual deveria ser a maior marca do cristianismo? É uma palavra bonita, uma palavra que nós gostamos muito, mas que às vezes falta em nós, falta no mundo, que é o amor. Não é? O que é mais saliente no caráter de Cristo? É o amor. O amor é uma palavra cantada, proclamada, dita em poesia, em músicas, mas é difícil de ser vivido. Mas esta é a maior marca do cristianismo. A identidade do cristão é marcada pelo amor. Alguém disse que ser cristão sem ter amor ao próximo é fazer uma falsa publicidade do cristianismo. E é verdade. Eu acho muito lindo pessoas, voluntários da ADRA, por exemplo, que coloca combustível no carro e vem servir sem intenção nenhuma de receber de volta. Ao contrário, além de investir em recursos, investe no tempo e na disponibilidade e no atendimento às pessoas. Acho lindo também quando vejo pessoas pegando folhetos ali, livros, e tendo um programa, um plano de atendimento a pessoas. Eu vou entregar essa literatura para um parente, para um amigo. Acho bonito também quem se coloca à disposição para servir a igreja de uma forma desprendida. É mesmo muito interessante, porque a cruz de Jesus foi o púlpito onde Deus pregou o amor. E ao analisarmos sobre o amor,
O amor de Deus é pleno e ultrapassa as paredes das confissões religiosas. O amor de Deus ultrapassa as paredes dessa igreja, as 4 paredes. Ultrapassa as paredes das mais de 40 mil religiões cristãs e não cristãs que há no mundo. O amor de Deus não olha a placa de igreja, o amor de Deus é extensivo a todas as pessoas, todas as etnias, todos os lugares, todas as épocas, em todos os momentos. Porque o verdadeiro amor nasce com Deus e emana do seu trono para todos os povos. Isso é bonito nós pensarmos. Mahatma Gandhi, um não cristão, ele disse assim: Jesus foi o maior líder religioso que o mundo conheceu. Eu só não me torno um cristão por causa dos cristãos. Isso é forte. É forte porque se o amor é a maior marca do cristão, faz parte do nosso ADN do cristão, se o amor é a marca do bilhete de identidade do céu, e eu não estou a viver isso, eu posso dar um mau testemunho para as pessoas que estão do meu lado. Haja visto que esse líder religioso não cristão mencionou, não é? Não vamos falar aqui das cruzadas, aquele movimento religioso que partiu aqui da Europa Ocidental e foi para conquistar Jerusalém, e houve muitas mortes, e também não vamos falar da Inquisição, que foi a morte de cristãos matando cristãos, nada disso. Não vamos falar nisso. Mas eu apenas menciono porque este é uma chamada de atenção para cada um de nós, para verdadeiramente desenvolvermos o bilhete de identidade do cristão, em primeira instância, que é o amor. Madre Teresa de Calcutá, uma senhora católica que deixou a Europa, foi viver na Índia, na cidade de Calcutá especialmente. Certa vez é-nos dito que ela estava a cuidar de uma mulher que estava condenada à morte, não havia lugar nos hospitais, já há muitos anos atrás. É um país pobre, é um país difícil lá, e naquela época era pior ainda. E ela viu que a mulher ia morrer ali na rua, e ela estava então bebendo água no algodão, colocando nos lábios da senhora, e a senhora já ofegante, entrando em fase de morte. Um policial chegou para ela e disse: Senhora Teresa, não vê que essa pessoa vai morrer? Deixa ela morrer aí. E ela disse: ela vai morrer, eu sei, mas eu quero que ela morra sabendo que alguém a ama. Interessante, não é? Hudson Taylor, um senhor que saiu aqui da Europa e foi à China e ficou lá 51 anos servindo aquela comunidade para implantar o cristianismo há 2 séculos atrás. Que bonito, interessante. E hoje aquele país de uma religião não cristã tem o cristianismo bem representado através das várias confissões religiosas, e também a Igreja Adventista do Sétimo Dia está bem representada lá com aproximadamente 500 mil de pessoas. Davi Livingstone, também na África, que fez um trabalho maravilhoso, era pastor. Ele disse: eu vou para a África, tenho que servir bem aquele povo, então eu tenho que fazer medicina. Tornou-se médico, foi para lá, fez um trabalho lindo, morreu, né? E antes de morrer ele fez um testamento dizendo que o seu corpo devia ser sepultado na Europa, mas o coração ele queria que fosse enterrado na África, e assim o foi. E hoje no continente africano nós temos o cristianismo muito bem representado e muito bem implantado. É o amor. O amor é a identidade, é o primeiro ponto da identidade do cristão. Em 1873, um casal de missionários, Fernando e Ana Stahl, chegaram para Ellen White e disseram assim: olha, nós queremos servir a Deus no lugar mais difícil da terra. A senhora pode indicar-nos onde é que é o lugar mais difícil da terra? E ela disse: sim, vocês vão no lugar mais difícil da terra, onde há o porto mais difícil da terra, que é no Peru, na Cordilheira dos Andes, onde está o lago de Titicaca e Machu Picchu, aquele local com uma altitude de aproximadamente 3.000 metros. Não é? E eles foram para lá. Eles foram com muitas dificuldades. Em 1874, um ano depois, eles partiram. Fernando e Ana Stahl e os filhos Frena, de 15 anos,
e o Wallace, de 4 anos, e fizeram um trabalho maravilhoso, eles e os filhos, por mais de 70 anos. E é curioso que hoje, se você for medir o índice de adventistas no mundo, aquela região é que tem o maior índice de adventista, Bolívia e Peru. É mesmo bastante povoado. É o amor, não é? Não é fácil nós deixarmos a zona de conforto, o nosso sofá, nossa tranquilidade e fazermos o trabalho como estas pessoas aqui fizeram, essas pessoas que eu mencionei. Mas nós podemos fazer dentro do nível que está do nosso alcance, está ao nosso alcance. Podemos fazer as pequenas coisas, podemos fazer a diferença. Para mim, a parábola do bom samaritano é o maior exemplo de amor. É a principal identidade do cristão. Eu gostaria de ler essa parábola com você. Peço que abra a Bíblia, portanto, vamos ler porque ela encerra assim uma lição muito interessante para todos nós e faz-nos pensar sobre se estamos a desenvolver o amor ou não. Diz assim, vamos ler a partir do 25, Lucas 10, verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso 26, Lucas 10, 26. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, aqui que Jesus conta a parábola, né? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Parábola maravilhosa, que história bem contada, bem ilustrada e que não deixa dúvidas nenhuma, não é? Um homem que foi roubado e foi ferido, depois passaram do lado um levita e um sacerdote, não é em vão que Jesus colocou levita e sacerdote, porque eram religiosos, eram pessoas que iam à igreja, que supostamente guardavam os mandamentos, eram pessoas religiosas que tinham a obrigação de desenvolver o amor em primeira instância. Depois passou o samaritano, que era um desprezado pelos judeus, não é? Então este é que usou de misericórdia para com aquele homem ferido. Agora nós podemos mencionar os versos que nós sabemos. Quando vamos lá em Efésios capítulo 2, verso 8, nós vemos que somos salvos pela graça e mediante a fé. Aqui está a essência do amor. Aqui está a identidade do crente. Deus é amor. Deus age por amor. Deus salvou a humanidade por sua iniciativa. Somos salvos pela graça e pela fé, e pelo sangue de Jesus. Não há outro meio de salvação. Guardamos os mandamentos porque fomos salvos, mas a salvação é pela graça e pela fé. Depois você conhece aquele verso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos, pessoas de todo o mundo, de todas as religiões, todas as pessoas são alvo de Jesus. Depois Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Depois nós temos um texto que eu acho maravilhoso, que está em João 17:3, que diz assim,
E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É curioso que o único líder que promete vida eterna é Jesus. Nenhum outro líder religioso teve essa audácia. E se Jesus é o único líder que promete vida eterna através do Pai, através deles, né, da divindade, é porque ele é verdadeiro. Porque o amor suplanta todas as coisas. O amor de Deus predomina. O amor de Deus é grande. O mestre da lei perguntou: quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? Eu pergunto para a igreja agora. Quem é o nosso próximo? É o marido? É a mulher? São os filhos? São os pais? São os irmãos da igreja? Sim, todos somos próximos um do outro, não é? Isso está certo. São os beneficiários da ADRA? Sim. São os habitantes de Aveiro? Sim. São os nossos parentes, nossos amigos, familiares? Sim. Estas pessoas são os nossos próximos. E qual é o nível de amor que nós desenvolvemos para com essas pessoas? Como é que está? Estamos a viver a identidade do amor? Está tudo bem conosco? Que Deus nos ajude para que sim. Quando o mestre da lei perguntou para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Jesus perguntou: o que lês na lei? O mestre disse: amar a Deus de todo o coração. A outra marca do cristão é a obediência. Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas, é a obediência. A primeira marca, a identidade do cristão é o amor, mas a segunda é a obediência. E dentro da obediência há vários aspectos, que é conhecer e praticar as doutrinas que estão na Bíblia Sagrada. A primeira, uma das doutrinas, eu não diria a primeira, uma das doutrinas da identidade cristã é a volta de Jesus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia toda fala da volta de Jesus, que é a ação de Deus em harmonizar o planeta Terra com o restante do universo, que vai acontecer quando Jesus voltar. Qual era o tema fundamental dos pioneiros adventistas? A volta de Jesus. E eles pregavam que Jesus ia voltar nos seus dias. E eles pregavam da forma correta. Jesus virá de uma forma literal, visível, todo olho verá, os anjos tocando trombetas. Nós vemos isso quando vamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. É um texto que todos nós conhecemos, diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, esta é uma doutrina que reflete a identidade do cristão, a volta de Jesus. No ano de 2010, 33 mineiros ficaram debaixo da terra, a 688 metros de profundidade. Isso aconteceu lá no Chile, em São José. Vocês viram, vocês conhecem a história. 17 dias sem contato com a equipe de resgate. Para o resgate foi desenvolvido um projeto de perfuração de poço. Após 70 dias, os mineiros foram resgatados por uma cápsula de 60 centímetros de diâmetro. As pessoas ficaram lá, perderam muito peso, então elas couberam facilmente naquela cápsula de 60 centímetros. E uma a uma foi resgatada, com muito sucesso. Foi um dos resgates mais vitoriosos da história. É curioso que nós podemos comparar também, de uma forma pálida, a nossa situação, não é? A Terra, o único planeta que caiu em pecados no meio desse universo, nós podemos dizer que estamos mergulhados no abismo do pecado, no abismo desse universo, só mesmo a graça de Deus para nos resgatar com a volta de Jesus. O mundo está mal? Está muito mal, não é? Guerras, fome, pestes, falta de amor entre as pessoas, né? Primeiro ponto da identidade do cristão. Mas eu digo, irmãos, que faz parte do ADN da Bíblia Sagrada, da igreja, pregar sobre a volta de Jesus. E quando eu prego sobre a volta de Jesus, eu fico encorajado, para além de encorajar os outros também.
Por isso é importante nós falarmos que Jesus vai voltar. Se eu não falo que Jesus vai voltar, é sinal que eu não estou querendo que Ele volte. É sinal que eu estou acomodado com as coisas dessa vida. Então, faz parte do ADN do crente, da identidade do crente, falar que Jesus vai voltar. Sabe uma outra doutrina que faz parte da identidade do cristão, que está na Bíblia Sagrada? É o sábado, é o 4º mandamento da lei de Deus. Nós falamos pouco sobre o sábado, né? Porque para nós já é um ponto adquirido, né? Somos adventistas, guardamos o sábado, mas há muitas coisas que envolvem o santo sábado do Senhor. O santo sábado sempre existiu, desde a criação. Deus criou o sábado, depois com Abraão, depois com Moisés, depois Jesus guardou o sábado, Maria guardou o sábado, os santos apóstolos também guardaram o sábado. No céu, vamos guardar o sábado também. E eu pergunto assim, em termos muito práticos, quando é que começa o sábado? Qual é o momento que começa o dia de sábado? É no pôr do sol da sexta-feira. E termina quando? No pôr do sol de sábado. E se esse é um mandamento, e a Bíblia diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, que é para separá-lo, nós como adventistas, agora cristãos adventistas, temos um dever acrescido para com Deus em relação a esse mandamento. Interessante que em Neemias capítulo 13, 19 e 20, quando Neemias voltou, reconstruiu os muros de Jerusalém, as casas, e depois ia reconstruir o templo, ele colocou ordem. Ele disse, a partir de agora, as carruagens, os comerciantes, a hora que o sol se pôr, ninguém mais poderá entrar em Jerusalém com suas carruagens para venderem as suas mercadorias. Ele restaurou isso. Está na Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz que o sábado é de uma tarde a outra tarde. Né? E nós, adventistas, guardamos o sábado. Guardamos o sábado não porque os judeus guardaram, não, mas porque Deus instituiu na criação, porque faz parte do mandamento de Deus. Né? Em Lucas 23, 56, menciona que as mulheres, depois que o corpo de Jesus foi tirado da cruz, elas foram e descansaram no sábado conforme o mandamento. E aqui eu digo como pastor, e primeiro fazendo uma análise na minha vida e depois também vendo talvez uma atitude aqui e ali de alguns que não compreendem ainda o objetivo do Santo Sábado ou a maneira que o sábado deve ser guardado, a santidade que o próprio sábado requer. Eu diria que é triste saber que alguns cristãos adventistas recebem o sábado ainda estando no supermercado, por exemplo, ou ainda estando no cabeleireiro, ou na rua, ou no trabalho, ou entram às horas do sábado não fazendo diferença entre sites, são sites seculares e sites religiosos, ou programas de TV que podemos assistir, que não podemos assistir no dia de sábado. Né? E a nossa identidade como cristãos adventistas, como é que fica? Isaías 58 diz, se chamares o sábado dia de alegria, farei cavalgar nas alturas da terra. Então, se nós levarmos em conta que o sábado é um dia santo, e procurarmos obedecer da melhor maneira, Deus nos abençoa ricamente também. Se iremos guardar o sábado no céu, não seria melhor nós nos acostumarmos a fazê-lo da melhor forma aqui? Temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta para nós. O sábado não é nosso, o sábado é do Senhor. É um mandamento que precisa ser guardado, precisa ser obedecido também. E a irmã Ellen White, num dos seus livros, tem um texto que ela diz assim, todos guardarão o sábado em sinal do eterno reconhecimento de que Cristo criou o paraíso do Éden e recriou os novos céus e a nova terra de justiça e santidade. Ela refere-se ao sábado na glória, que todos vão guardar. Interessante que na eternidade, cada um vai ter o seu campo para produzir, o trabalho vai ser um lugar, a vida eterna vai ser um local maravilhoso, de uma vida ativa. Não é? Durante a semana estaremos em plenas atividades, louvando a Deus também, mas no sábado
vamos só adorar ao Senhor na eternidade. Vamos compor o coro angelical, vamos estar em plena sintonia com o nosso Deus no dia de sábado. Nos outros dias também, seremos resgatados, teremos corpos resgatados, mas o sábado será um dia especial. Temos esse texto interessante. Um outro ponto da identidade cristã adventista é sobre o estado do homem depois da morte, do homem e da mulher, o que acontece com a pessoa depois que morre. As pessoas fazem confusão nessa doutrina, nesse ponto. Às vezes damos estudos bíblicos, às vezes batizamos pessoas, explicamos direitinho, e a pessoa diz, olha, minha avózinha morreu, ela já está lá com Deus, e a pessoa é adventista. Às vezes nós ouvimos isso, nós olhamos, tem misericórdia, Senhor, dessa pessoa que não entendeu o estudo da Bíblia. Esse é um ponto forte da Bíblia Sagrada. Esse é um ponto da identidade adventista cristã que nos diferencia da maioria das confissões religiosas. A Bíblia diz em Timóteo que Deus é o único e imortal. Não é? Depois, quando vamos em Eclesiastes 9, verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Não é difícil entendermos isso. Né? Agora, é claro que, ao pregarmos esta mensagem, nós temos que pregá-la de forma completa. Não podemos dizer que os mortos morreram, não sabem mais de nada. Devemos agora pregar a segunda parte, falar da ressurreição. Devemos mencionar da esperança que há, que após a ressurreição, então a pessoa passará a viver. Quem ressuscitar em Cristo e gozar a vida eterna, vai ter esse privilégio, esta maravilha na vida, não é? Gozar a vida eterna. Um outro ponto da nossa identidade também, identidade cristã adventista, é sobre o santuário no céu. Jesus está lá agora. Jesus, depois que ascendeu ao céu, após a sua ressurreição, 40 dias depois, ele foi para o santuário celestial, está lá. Claro que ele não está preso, não está circunscrito só no local do santuário. Ele é Deus, ele vai onde quer, faz o que quer. Mas é uma maneira pedagógica para mostrar que ele está lá para fazer julgamento, depois de 1844 também, é uma doutrina maravilhosa, não é? Mas ele está lá especialmente para interceder por nós, para perdoar os nossos pecados e nos levar para o céu quando ele voltar. Então, este é um outro ponto da identidade adventista. E agora, para concluir, um outro ponto da identidade do cristão é o estilo de vida. Esse é um ponto interessante também, que às vezes nós esquecemos, não é? O cristão, ele é chamado para ter saúde, para dar um bom testemunho, para ter o rosto rosadinho, não é? Coradinho, para extrapolar em saúde, em bênçãos, em alegria, em motivação para as pessoas. E às vezes nós temos visto, às vezes isso, para eu falar isso, eu preciso fazer correções. Precisei fazer correções fortes na minha vida também, porque eu sou falho, como você é falho. Para que possamos dar um bom testemunho, é necessário nós, primeiro, vivermos o estilo de vida. Não é? Por exemplo, o cristão é desafiado a comer e a beber apenas aquilo que faz bem à saúde e que é autorizado por Deus de acordo com a sua palavra. O próprio apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é? O cristão, portanto, é desafiado a não consumir bebidas alcoólicas, por exemplo. Não é? Somos desafiados a não fazermos isso, porque conhecemos muito bem a parte medicinal que diz que faz mal para a saúde, o álcool afeta a mente, o corpo e degenera as células, etc., não é escusado nós avançarmos por aí. Mas nós temos também as orientações sobre os tipos de carnes de animais autorizados e proibidos na Bíblia Sagrada. Não é? A melhor dieta é a dieta vegetariana. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia recomenda a dieta ovo-lacto-vegetariana para os seus seguidores. No entanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia também não proíbe aqueles que adotam consumir carnes de animais, né, proteína animal. No entanto, a Bíblia esclarece que tipos de animais nós devemos comer. Né?
Tanto no Velho como no Novo Testamento, a prática era a mesma, tanto para os judeus do passado como para os cristãos que seguiram a mesma prática em relação à saúde. Por exemplo, sobre os animais, há duas características nos animais que são considerados limpos. As unhas devem ser fendidas, né? E o animal deve remoer ou ruminar. O boi, por exemplo, tem o casco fendido e rumina. A cabra, a ovelha também. Então, são animais considerados limpos. Já o porco, a lebre, o coelho, o camelo, o cavalo são carnes que nós não comemos, não consumimos. São carnes consideradas imundas. Isso faz parte do estilo de vida que Deus espera dos seus filhos, né? Isso sobre os animais. E sobre os peixes, há duas características também que distinguem os peixes limpos e os peixes sujos, né? Imundos. Os peixes limpos obedecem dois pontos. O primeiro é a pele deve estar coberta com escamas, né? E também deve ter as barbatanas ou as nadadeiras. Então, preenchendo essas duas características, o peixe é limpo. Agora, tudo o resto é lixo. Nós, adventistas do sétimo dia, que mantemos essa identidade, nós não consumimos, nós não comemos, porque faz mal para a saúde, né? Faz mal para a saúde. Como, por exemplo, camarões, caranguejos, polvo, mexilhões, enfim, tudo isso nós não consumimos, porque faz mal para a saúde. E nós, quando recebemos estudos da Bíblia, somos instruídos nestas coisas, nesses pormenores. O cristão é desafiado também a adotar um estilo de vida saudável para além da alimentação, ingestão de água. Por exemplo, há pessoas morrendo porque não bebem água. Não é? A cada 30 quilos você tem que consumir 1 litro de água, ou de chás, de preferência sem açúcar. Se você tem 60 quilos, 2 litros por dia. Se você tem 90, ou eu tenho quase isso, tem que beber 3 litros. 3 litros todos os dias. Tem que ser assim mesmo. E tudo medido, né? E isso faz parte do estilo de vida. Nós temos essa identidade. A Igreja Adventista surgiu também quando pregava sobre a saúde, a partir de 1863, vocês se lembram? Depois a exposição à luz solar. Necessitamos da vitamina D natural, o sol, né? Há alguns sintomas da falta de vitamina D. Por exemplo, baixa imunidade, pessoas que ficam sempre com gripes, têm asma, doenças reumáticas e consequente depressão também. Precisamos tomar sol. Prática de exercícios físicos. Precisamos também fazer as nossas caminhadas, precisamos cuidar do nosso corpo. O sono, de 7 a 9 horas todas as noites. Muito cuidado devemos ter nesse pormenor, não é? Devemos descansar. Mas a modéstia cristã também nos identifica como cristãos. Agora, já quase no finalzinho, eu menciono também sobre a modéstia cristã, que é um outro assunto interessante para os crentes. Em 1 Pedro 3, 3 e 4, eu anotei aqui, diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Interessante que alguns procedimentos do Velho Testamento foram corrigidos no Novo Testamento. Alguns costumes foram adotados dos pagãos nos judeus do passado. Por exemplo, poligamia, ter mais do que uma mulher, no caso. Isso eram os pagãos que faziam, que praticavam esse tipo de coisa. E os judeus, quando se afastaram de Deus, passaram a praticar isso também. E Deus não aprovou, mas Ele tolerou. Não aprovou, mas tolerou, no caso de alguns patriarcas que nós conhecemos muito bem, né? Salomão chegou ao exagero de ter 1000 mulheres. Deus não esconde nada da Bíblia Sagrada para nós aprendermos com os seus erros essas lições e não cairmos nos mesmos erros. O outro ponto é o divórcio. O divórcio era uma prática dos pagãos, também foi adotado pelos judeus
E a outra prática era o uso de adornos, de joias, de todos os tipos que os pagãos usavam. E o povo de Israel adotou isso também. Tanto é que quando foi necessário fazer o templo, houve o apelo e as pessoas tiravam os brincos, os anéis, os colares, tudo que tinham em ouro para darem para a construção do templo. Quer dizer, Deus não aprovava, mas tolerava até o ponto de o povo se arrepender. Deus usava de suas misericórdias. Depois que chegamos no Novo Testamento, isso foi moralizado. Né? Jesus falou, um homem, uma mulher apenas, a mulher, um homem apenas, né? E o divórcio apenas por adultério, por prostituição. Jesus foi duro, moralizou mesmo, o apóstolo Paulo também. Mesma coisa o divórcio, né? Por qualquer coisa dava-se o divórcio. Jesus disse que não, o apóstolo Paulo não, só por causa do adultério. Né? E a mesma coisa em relação ao uso de joias e enfeites, essas coisas todas que o que faz nos diferenciar dos de fora é o nosso estilo de vida também nesse contexto. Depois nós podíamos falar sobre músicas, né, que desonram a Deus, podíamos falar sobre jogos eletrônicos. Acho que todos nós somos responsáveis como filhos de Deus e sabemos dos malefícios que o exagero disso traz para a nossa mente, para a nossa vida. E depois podemos falar também da vida de sensualidade, da pornografia, prostituição, adultério. E eu queria ler o último texto e concluir com esse texto, que resume um pouco de tudo isso que nós falamos, que está em 1 aos Coríntios, e eu convido você a abrir a Bíblia, 1 aos Coríntios 6, 9 a 11, é um apelo que Deus nos faz para pensarmos na nossa vida espiritual e nos consagrarmos a Deus e procurarmos viver a identidade do verdadeiro cristão para a honra e glória de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11. Nós lemos assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes perdoados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Sabe, irmãos, em um mundo secular nós somos chamados à santidade. Somos chamados a manter a identidade do cristão, a identidade do Deus vivo, obedecendo às doutrinas e à palavra do Senhor. Somos desafiados a modernizar-nos, sim, em alguns aspectos, mas sem mundanizar-nos. Modernizar sem mundanizar a igreja. Esse é um ponto importante. Nós devemos cuidar, porque Deus está construindo caracteres que vão viver no céu. É aqui que nós temos a oportunidade de desenvolvermos o nosso caráter. Devemos cuidar para não fazermos concessões. E no livro Profetas e Reis, página 55, tem um texto curtinho falando de Salomão que diz assim: tão gradual foi a apostasia de Salomão, que antes que dela se advertisse, já tinha se afastado de Deus e conformou-se cada vez mais com os costumes das nações vizinhas. Somos chamados para mantermos a identidade do crente, do cristão, nas doutrinas, na música, na igreja e as que ouvimos fora. Somos chamados para mantermos a identidade do cristão na maneira de vestir, na maneira de falar, nos alimentos que comemos, nas bebidas que bebemos, nos lugares que frequentamos, nas amizades que mantemos. Que Deus nos ajude a mantermos a identidade do cristão, a identidade do cristão adventista, a identidade da Bíblia Sagrada, mas mais do que isso, que Deus nos ajude a mantermos a identidade do céu, porque é para lá que Deus quer nos levar, é para lá que nós queremos ir, é para lá que com a graça de Deus iremos. Que Deus nos abençoe. Amém.
Música